Seja bem-vindo, meus amigos, seja bem-vindo, professor e professora da Escola Sabatina. Chegamos a mais um estudo da lição de Esdras e Neemias. Hoje vamos estudar a lição 8, que tem por título Deus e a Aliança. O assunto das alianças é um dos principais temas bíblicos. Ele percorre o Antigo e o Novo Testamento, ele está presente em quase todas as histórias. O assunto das alianças também é um dos meus temas favoritos de estudo. E eu tenho o prazer de, com vocês, poder estudar mais essa lição da Escola Sabatina. Na parte de sábado, já vem a pergunta: o que significa aliança na Bíblia? E a resposta é em seguida. A explicação mais fácil para uma aliança bíblica é que ela é o estabelecimento legal de um relacionamento entre Deus e seu povo. Tiago, então aliança é relacionamento? Sim, mas não é qualquer tipo de relacionamento. Muitos jovens hoje têm relacionamentos de uma noite, com a namorada, o que eles chamam de ficar. São encontros sem compromisso. Não é esse o relacionamento que a Bíblia fala, não é isso que significa uma aliança. Aliança é um relacionamento com compromisso. Ok? Lembre-se, aliança é um relacionamento com compromisso. Deve haver fidelidade das duas partes, deve haver empenho, deve haver mútuo consentimento. Cada parte possui os seus direitos e deveres. É por isso que a Bíblia ilustra a aliança de Deus com o homem por meio de um noivado e o consequente casamento. Israel era virgem que Deus desposou e se casou com ela, e ali Deus colocou Israel na terra e Deus também exigiu obediência. Enquanto Israel fosse fiel, gozaria das bênçãos de Deus, e enquanto Deus fosse fiel, Israel receberia ali os presentes, as bênçãos de Deus. Deus sempre foi fiel à sua parte na aliança, o povo nem sempre. Então, nós vemos que cada parte possui direitos e deveres em uma aliança. É um contrato. A aliança é um concerto, é um pacto, ok? É um contrato e nós vamos ver mais sobre isso na terça-feira, na estrutura de uma aliança. Por enquanto, vamos lembrar aqui da aliança de Adão com Deus no Éden, antes do pecado. O que Deus fez? Deus criou o jardim, Deus criou o homem e colocou ali o homem naquele paraíso, Então, Deus prometeu sustentar e dar vida eterna ao homem sob a condição de obediência. Qual era a parte do homem? Cuidar daquele jardim e obedecer aos mandamentos de Deus. Deus foi fiel? Sim. Adão não. Se Adão houvesse sido fiel, ele poderia exigir a sua vida eterna no jardim, porque Deus havia prometido. E Adão poderia falar: olha, eu cumpri as condições aqui do pacto. Mas Adão não foi fiel e Deus o expulsou do jardim do Éden. E ali, quando Deus expulsa Adão do jardim do Éden, ele não deixa a humanidade sem esperança. Ele usa de misericórdia. Ele havia dito: no dia em que comerdes desse fruto, certamente vocês morrerão. Mas Deus não os destruiu naquele dia. Deus falou: olha, eu vou dar algo que vocês não merecem. Eu não vou aplicar a pena, eu vou usar de misericórdia e ainda vou dar algo que vocês não merecem, que é graça. E por meio de um sacrifício, Deus faz a promessa de que um dia um Redentor viria e perdoaria os pecados deles, os redimiria. Então, ali começa o nosso estudo das alianças. Antes, vamos fazer uma pausa aqui na lição de domingo. A lição de domingo fala assim: quem estava fazendo essa aliança? Neemias 10, 1 a 29. Aqui em Neemias 10, nós lemos uma lista de nomes, várias pessoas, os nobres, as pessoas que tinham saber e entendimento, diz o verso 28. E eles, no verso 29, diz: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízos e os seus estatutos.
Então, eles se comprometeram, depois daquele reavivamento que nós vemos estudando nas duas últimas lições, quando Esdras lê o livro da lei. Primeiramente, eles falaram, vamos praticar a festa dos tabernáculos, e depois eles pediram que Esdras lesse, e dia a dia Esdras foi lendo, e eles se separaram dos pagãos, aqueles que não queriam reformar a sua vida, não queriam uma transformação, e eles então falaram, olha, nós temos que aplicar isso aqui a cada dia, nós temos que mudar a nossa vida e nos harmonizarmos com a lei. Isso nós chamamos de reavivamento e reforma. Quando Esdras leu a Bíblia, o coração deles ardeu e eles se reavivaram. Depois, eles começaram a mudar, a se reformar, a mudar práticas. Reforma é mudança de comportamento. É isso que significa. Então, a lição diz, embora foram os líderes que assinassem o documento, o restante do povo se obrigou, sob maldição e sob juramento, de seguir a lei de Deus. Então, nós temos um outro exemplo aqui para ilustrar a aliança, que é a maldição, ou seja, é a multa contratual, né? Quando você não cumpre ali o contrato, há uma multa rescisória. Certamente você tem um contrato, todos já fizeram um contrato. O contrato de prestação do serviço de energia é a conta de luz. Quando você aperta o interruptor, a luz se acende e ali é o seu direito. O seu direito é sempre que você apertar aquele botão, você colocar um carregador do celular na tomada, a energia precisa fluir ali, a energia tem que estar disponível para você. Seu direito, ok? Qual que é seu dever? Pagar a conta no fim do mês. Qual que é o dever da concessionária de energia? Fornecer energia. Qual que é o direito dela? Receber de você o dinheiro. Cada parte possui direitos e obrigações. Quando uma das partes não cumpre o contrato, imagine que você deixou de pagar a sua conta de energia, o que a concessionária faz? Vai lá e corta a sua energia. Ela foi injusta? Não foi. Era o que vocês haviam contratado. Se você pagar, né, ali a sua conta atrasada, ela vai lá e vai religar a sua energia, ok? Então, com o homem a mesma coisa. O homem desobedeceu e ele foi cortado ali da vida eterna, ele foi expulso do jardim. Agora, o homem tem condição de pagar o seu débito? Não, não possui condições de pagar o seu débito. Por isso, Cristo morre pelo homem, para que o homem possa ter a sua conta zerada. Agora, ele tem a obrigação de obedecer? Claro que tem. Adão já tinha a obrigação de obedecer, e todo mundo, uma vez perdoado, ele está com a conta zerada, e Jesus fala, olha, eu também não te condeno, eu te perdoei, agora vá, não peques mais, cumpra os termos da aliança. Vamos entender um pouco mais sobre as alianças na história, parte de segunda-feira. Eu preparei aqui alguns slides para nós entendermos a teologia das alianças. Existem 3 linhas interpretativas muito conhecidas. Olha, uma diz que existe apenas uma única aliança. Outros dizem que a Bíblia fala de 2 alianças. Aqueles que também defendem que existem 7 alianças na Bíblia. Geralmente são conhecidos como dispensacionalistas, porque separam uma administração de Deus para cada época, para cada dispensação. Então, existem ali 7 alianças. O que os dispensacionalistas normalmente, como que eles dividem essas 7 alianças? Eu cito aqui a minha Bíblia, é a Bíblia de Scofield, ela possui as referências feitas por Scofield, e ela divide ali a história do mundo em 7 períodos, em 7 alianças. Vejamos aqui. É o período da inocência, depois da consciência, e tem a passagem, né? Gênesis 3 a 8. A época do governo humano, a terceira aliança, Gênesis 9 a 11. Tem a aliança da promessa, de Gênesis 12 a 19. Tem a aliança da lei, vai de Êxodo até Atos. Olha que período grande aqui. Tem aqui a aliança, a dispensação da igreja, que vai de Atos até Apocalipse, e tem a dispensação do reino, que seria quando Jesus voltar. A lição, ela optou aqui por 7 alianças, mas ela faz uma outra configuração. Ela faz, né? Adão, Noé, Abraão, Moisés, Finéias, Davi, e ela termina aqui com a nova aliança. Bem, essa é uma leitura de 7 alianças. Essa é uma interpretação. Outra interpretação entende que há 2 alianças. Por quê? Qual o motivo? Porque o Novo Testamento fala apenas em 2 alianças. Não fala nem em 7, nem em uma aliança. Por fim, tem aqueles que defendem que Deus só fez uma aliança com a humanidade.
E se existe uma outra, uma antiga aliança, uma aliança das obras, isso é invenção dos judeus que perverteram a aliança de Deus. Agora, não tem para essa teoria aqui um texto, né, dizendo, ou um capítulo, ou Paulo explicando exatamente dessa maneira. É uma interpretação também. Tiago, qual das 3 teorias você acredita que é correta, ou qual aqui você adere? Antes de falar sobre isso, eu vou mostrar 2 textos. Acompanhe aqui comigo, Gálatas 4:4. Estas coisas são alegóricas, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Aqui Paulo ele conta a história ali de Abraão, de Isaac, de Ismael e fala que a mãe dos 2 meninos, ele faz uma alegoria ali, que representam 2 alianças, a antiga e a nova. Agora veja esse outro texto aqui de Hebreus. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. A Bíblia fala de 2 alianças. Então, qual que é a minha posição sobre esse assunto? Eu acredito na ideia, na interpretação, que há 2 alianças. Por quê? Porque o Novo Testamento, ao olhar para o passado, ele entende que há 2, não 7 e nem apenas uma aliança. Né? A teoria da uma aliança, ela carece de um texto, olha, só existe uma aliança, e ela como é que vai explicar esse texto aqui? E a teoria das 7 alianças, Tiago? Bem, Paulo, interpretando o Antigo Testamento, diz que todas aquelas alianças, né, com Adão, Noé, Abraão, Moisés, elas na verdade foram renovadas, é apenas a repetição de uma mesma aliança. Vamos entender isso aqui? Então, eu fico aqui com a teoria das 2 alianças, porque o Novo Testamento fala de 2. Então, é a Bíblia interpretando a Bíblia, ok? Agora, como que essas 2 alianças se configuram no tempo? Vamos aqui, temos Adão, o Monte Sinai, temos a cruz e temos nós, 2019. Agora, há pessoas que acreditam que uma aliança começa em Adão e termina na cruz. Essa seria a antiga aliança, o Antigo Testamento. Testamento significa aliança, né? Diatê, que é aliança, ok? Então essa seria a aliança da lei, que abrangeria Adão até a cruz. E depois da cruz até nós, seria a nova aliança, a aliança do Novo Testamento, que seria a graça. Né? Antes havia a lei, Jesus morreu, acabou a lei, agora estamos no período da graça. Tiago, é assim que você entende 2 alianças? Mas de maneira alguma. Coloquei até um X aqui para ninguém se confundir, não aceito essa explicação, porque a Bíblia não explica dessa maneira. Como que funcionam as 2 alianças? Temos Adão, e aí Deus fez uma aliança com Adão ali em Gênesis 3,15, onde a serpente afligiria o calcanhar, né, da semente da mulher, mas o descendente da mulher ele mataria a serpente, ok? Eles fizeram um sacrifício e ali havia esperança de perdão dos pecados, de restauração do Jardim do Éden. Essa aliança foi feita com Adão. Ela não foi inventada ali com Adão, ela já existia nos planos eternos de Deus e o universo ficou sabendo da maravilhosa graça naquele momento, quando Deus apresenta o seu plano B, ok? Essa aliança foi renovada com Noé, foi renovada com Abraão, foi renovada com Moisés e foi renovada com Davi, a mesma aliança, a aliança eterna, a aliança da graça, sempre numa forma de promessa. Por que promessa, Tiago? Porque Jesus viria, era uma promessa que o descendente da mulher viria e esmagaria a serpente e retornaria com a humanidade para o Jardim do Éden. Era uma promessa. Na cruz, essa promessa se concretizou. Então, a partir da cruz, nós falamos que a promessa foi confirmada, ok? Então, essa é a eterna aliança. Vamos colocar, né, até 2019, vamos colocar o nome ali, nova aliança, concerto eterno. Ela tem lei e graça. Existe a graça que perdoa os seus pecados. Agora você não está livre, né, para viver a vida como você bem quer. Tem que obedecer os mandamentos. Você é perdoado, colocado dentro do barco e Deus fala, fica aqui dentro do barco, meu amigo, não pule mais na água, que lá é a água do pecado, você vai se afogar, ok? Lembre sempre do verso, eu também não te condeno, vai e não peques mais, está lá em João capítulo 8. Agora, temos aqui o Monte Sinai, e ali no Monte Sinai, Êxodo 20 a 24, Deus fez uma outra aliança, que ela vigora do Sinai até a cruz. É o aio, ela é chamada na Bíblia muitas vezes de lei, né? E a gente confunde aí lei com 10 mandamentos, né? Mas a nova aliança lá em Gálatas é chamada de promessa, e a antiga aliança é chamada de lei.
Então, antiga aliança, concerto do Sinai é a lei. E ela vigorou ali do Monte Sinai até a cruz. Então, os judeus, eles estavam debaixo de duas alianças. Da aliança do Sinai e da aliança eterna, ok? Já boa parte da humanidade só estava debaixo da aliança eterna. Tiago, por que ela é eterna mesmo? Porque já existia nos planos de Deus antes de Adão pecar e que depois da volta de Jesus ela continuará existindo como o nosso relacionamento entre os salvos e Deus. Qual é a posição de Ellen White sobre a teologia das alianças? Ela escreveu sobre isso, Tiago? Escreveu muito. Você confira lá no capítulo A Lei e os Concertos em Patriarcas e Profetas. Nós selecionamos alguns trechos e nós queremos ler com você, porque isso aqui é um assunto teológico do mais importante. Vamos ver? Assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna, e outra provisória e temporária, assim há dois concertos. Está vendo aqui? É muito claro, há dois concertos, ok? Não são nem um, nem sete. Mas existem as outras linhas interpretativas. Tiago, essa é a posição oficial da igreja? Não existe posição oficial da igreja sobre a quantidade de alianças. Você pode ter a sua posição, a sua interpretação. A minha que eu expus aqui é a mesma que Paulo fala de duas e Ellen White aqui interpretando o assunto também fala de dois concertos. O concerto da graça foi feito primeiramente com o homem no Éden, quando, depois da queda, foi feita uma promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Para quem que foi feita essa aliança? Veja o texto. A todos os homens este concerto oferecia perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo. Prometia-lhes também vida eterna sob condição de fidelidade para com a lei de Deus. Assim receberam os patriarcas a esperança da salvação. Vamos continuar aqui o texto. Olha, este mesmo concerto foi renovado a Abraão. Então não se trata de uma outra aliança com Abraão, uma aliança diferente. É a mesma aliança de Adão, ela é só renovada. Por isso que ali fala, Deus estabelecendo a sua aliança com Abraão, mas é a mesma, não é uma outra, não é uma segunda, não é uma terceira. Aqui ele fala os textos bíblicos que Abraão a compreendeu e confiou em Cristo para perdão dos pecados. Próximo parágrafo. Se bem que este concerto houvesse sido feito com Adão e renovado a Abraão, não poderia ser ratificado antes da morte de Cristo. Existira pela promessa de Deus, desde que se fez a primeira indicação de redenção. Fora aceito pela fé. Contudo, ao ser ratificado por Cristo, é chamado de um novo concerto. Então, até a cruz, era só uma promessa. Quando Cristo morreu, o sangue foi derramado, Hoje nós assinamos o contrato ali com a caneta, Os contratos de Deus são assinados com sangue. Esse aqui foi assinado com o sangue de Jesus, ele foi confirmado apenas na cruz. E aí ele passou a estar, como um novo concerto de fato ali, propriamente dito, não era mais uma promessa. Qual que é o objetivo dele? A lei de Deus foi a base desse concerto, que era simplesmente uma disposição destinada a levar os homens de novo à harmonia com a vontade divina, colocando-os onde poderiam obedecer à lei de Deus. Adão perdeu a capacidade de obedecer. Quando ele desobedece, ali, por ocasião da árvore da ciência do bem e do mal, ele é expulso. Então, qual que é o propósito do novo concerto? Restaurar a imagem de Deus no homem. Restaurar no homem mediante o Espírito Santo, que agora vai atuar em cima da natureza pecaminosa do homem, dominando os desejos, os nossos desejos caídos. O Espírito Santo vai dominar a fim de que nós possamos obedecer novamente à lei de Deus, a fim de que possamos andar em harmonia com a sua palavra, ok? Outro pacto, chamado nas Escrituras o Velho Concerto, foi formado entre quem? Entre Deus e Israel no Sinai. Veja aqui a linguagem desse texto. É muito claro, é muito explicado. Aquele mesmo, o concerto eterno, ele foi renovado. Adão, Noé, Abraão. Agora, outro pacto, que é chamado de o Velho Concerto, foi formado apenas entre Deus e Israel. Quando? No Sinai. E então foi ratificado pelo sangue de um sacrifício, ou seja, ele já foi assinado ali mesmo. Não houve uma promessa, não. O concerto do Sinai ele é assinado no mesmo dia.
O concerto abraâmico foi ratificado pelo sangue de Cristo e é chamado o segundo ou o novo concerto, porque o sangue pelo qual foi selado foi vertido depois do sangue do primeiro concerto. Então, veja de novo o slide. Nós temos a nova aliança, a linha maior, que vai desde Adão até os nossos dias, e ela é ratificada apenas na cruz. Apesar de ter iniciado antes, ela é ratificada depois. E a aliança do Sinai, que foi iniciada depois, ela é ratificada antes, por isso ela é chamada de velha, mas ela não foi a primeira que existiu. O novo concerto é chamado de novo, embora ele começou antes. É novo porque conta a data pela assinatura dos contratos. Continuando a nossa leitura, mas se o concerto abraâmico continha a promessa da redenção, por que se formou outro concerto no Sinai? Resposta: em seu cativeiro, o povo, em grande parte, perdera o conhecimento de Deus e os princípios do concerto abraâmico. Então Deus fez um pacto onde não havia perdão de pecados, um pacto que levava apenas à condenação, para dar um choque, para dar um susto, falar: olha, eu sou Deus Santo, e vocês vão cumprir isso aqui? Não, isso aqui é tranquilo, pode deixar com a gente. Eles não tinham noção do que estavam falando, não sabiam quão santo era Deus e quão pecaminosos eram eles. E aí quando eles se assustaram com a coisa, quando eles se viram debaixo de condenação, aí Deus fala assim: olha, eu quero oferecer a graça para vocês, eu quero oferecer um novo concerto. Entenderam? Então, já havia um concerto, que era o eterno, Deus ofereceu outro simplesmente para impressionar o povo do conhecimento de Deus que eles haviam perdido. Quais eram as condições dos concertos? Continua a leitura. As condições do velho concerto eram: obedece e vive, cumprindo os estatutos e juízos, o homem viverá por eles. Ezequiel 20 e Levítico 18. Mas maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Deuteronômio 27 e 26. O novo concerto foi estabelecido com melhores promessas do perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e levá-lo à harmonia com os princípios da lei de Deus. Então vejam que as condições dos dois concertos eram diferentes. O velho concerto era obedece e vive, desobedece e morre, não tinha perdão. Já o novo concerto foi estabelecido com promessas melhores, promessa do perdão dos pecados. Ellen White não está fazendo um devocional aqui não. Ela está citando os textos, ela lê os textos e ela explica os textos. Ela está fazendo exegese. Continua aqui, ó. Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Porque lhe perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, 33 a 34. Então aqui está o texto bíblico, que é uma das maiores provas de que existem duas alianças e que as condições das duas alianças são diferentes. Lá em Hebreus 8 e 9, Paulo cita justamente esse trecho aqui de Jeremias. Ele diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmaria uma nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que fiz lá no Monte Sinai, onde era obedece, vive, desobedece, morre, onde não havia graça. Não. Faria uma nova aliança, pois eu perdoarei os seus pecados. Então, a diferença de condições. Tiago, quem mais sustenta isso? Bem, deixa eu explicar o desenvolvimento doutrinário das alianças dentro da Igreja Adventista. A princípio, a maioria dos teólogos e eruditos adventistas acreditavam em duas alianças. Você tem como provar, Tiago? Tenho sim, ó. Tem o Patriarcas e Profetas, que já lemos, é uma explicação extensa ali sobre o assunto, não é um texto isolado, não, é um capítulo inteiro, né? Temos aqui também o livro Princípios de Vida, publicado pela Casa Publicadora, fiz questão de trazê-lo aqui, publicado em 1988. Ele possui um capítulo aqui chamado Os Dois Concertos. Ali existe toda a sistematização da ideia dos dois concertos, ó, a outra página também. Esse livro era como uma teologia sistemática, né? O rol de como que as doutrinas funcionavam, ali é muita coisa, é um livro muito interessante. E aqui, ó, vamos dar um zoom. As diferenças entre os dois concertos. Ali de um lado, ó, um foi chamado de velho, o outro de novo. Um era o primeiro, o outro era o segundo. Um era temporário, o outro era eterno. Por isso que nós vamos entender agora, quando Paulo fala que a lei foi abolida, foi qual? Era o antigo concerto. Okay? Um foi firmado com sangue de animais, o outro foi com o sangue de Cristo. Um era falho e o outro era o melhor concerto. Por isso que Paulo fala, olha,
Se o primeiro concerto não tivesse defeito, não estaria sendo buscado lugar para um segundo. Olha, um foi estabelecido sobre a promessa do povo, o outro sobre a promessa de Deus. Um não tinha mediador, o outro tem mediador. Isso aqui eu discordo que os dois, eles possuíam mediador, né? Moisés da antiga aliança e Jesus do novo. Aí H, o velho concerto não fizeram a provisão para o perdão dos pecados. H, o novo concerto tem provisão para o perdão dos pecados. Então você vê como um manual de teologia sistemática que temos aqui, e ele está na mesma linha ali de patriarcas e profetas, apenas duas alianças. Então, até a década de 50, a maioria dos teólogos da igreja, né, defendiam duas alianças. Quando é que houve uma mudança? Em 1952. Aqui eu tenho a capa do Our Firm Foundation. Eu vou destacar aqui, ó, foi uma reunião realizada lá em 1952, as conferências bíblicas de 52, onde eles procuraram fundamentar melhor vários pontos da identidade adventista. E um desses pontos era a lei e os concertos, e o teólogo Edward Heppenstall ficou encarregado de escrever, ó, The Covenant and the Law, página 435. E ele achou que seria melhor, mais fácil defender o sábado se nós tivéssemos uma interpretação de uma única aliança. A partir de então, tornou-se popular a ideia de uma única aliança. E a ideia de 7 alianças, Tiago, como o autor da lição traz aqui, essa ideia ela aparece menos, ela não é muito popular entre os adventistas do sétimo dia. Eu aqui até trago a primeira página do artigo do Dr. Heppenstall, vou circular ali o segundo parágrafo, quando ele coloca, olha, os problemas e questões conectadas com o relacionamento da lei e do evangelho parecem ser complexos, né? E ele fala depois, a Bíblia descreve 2 concertos, um eterno, o outro temporário, um novo e o outro era velho, um era perfeito, o outro tinha defeito. O problema é se eles revelam 2 métodos de Deus lidar com o homem. E aí depois ele desenvolve a sua temática, então ele reconhecendo que naquela época realmente havia essa distinção de 2 concertos. Então hoje a teoria mais popular é que exista uma única aliança, uma segunda interpretação que é a que eu defendo, entendo que é a mesma posição de Ellen White, é que há 2 alianças apenas, e a lição trouxe uma terceira via aí com 7 alianças. Feito esses esclarecimentos, vamos prosseguir para a parte de terça-feira, a estrutura da aliança. Como que é a estrutura do acordo de Deus com o homem? Já comentamos, é como um contrato, cada parte tem direitos e deveres, existem as condições obedece e vive, mas também tem graça e perdão para os pecados. A lição traz aqui o exemplo de Josué 24, como esse padrão de aliança é revelado no capítulo. Vamos lá então para Josué 24. Eu destaco que dos versos 1 a 13, ele faz uma retrospectiva. Ele fala, olha, Deus chamou Abraão, e Deus sustentou Abraão, Isaque e Jacó, o povo foi para o Egito, mas Deus com mão forte e braço estendido libertou vocês, operou sinais e maravilhas, e vos trouxe a terra dos amorreus, está aqui no verso 8, ele derrotou todos esses reis, verso 11, vocês passaram o Jordão, vocês destruíram Jericó, ao verso 13, dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitai nelas, comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então Deus está falando, olha, o que eu me propus a fazer e já fiz? Eu dei a terra, eu libertei vocês, eu os remi e dei a terra. E agora, o que vocês vão fazer? Aí Josué fala, ó, agora pois temei o Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e serviu ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, verso 16, e disse, longe de nós, Josué, o abandonarmos o Senhor, para o servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós da terra do Egito, da casa da servidão, e nos deu a terra. Então, ó, Deus colocou os termos dele e pediu, eu quero que vocês joguem fora os deuses. E o povo falou, nós reconhecemos que o Senhor nos deu toda essa terra, nós seremos fiéis, nós serviremos ao Deus de Abraão aqui nesta terra. Ok? Essas são as condições, os termos do contrato.
normalmente se sacrificava um cordeiro, né? Mas isso aqui é a renovação da lei de Moisés. Então Josué recapitulou a história, o povo diz que servirá ao Senhor, o povo promete cumprir as disposições do contrato, são mencionadas as bênçãos e maldições. Isso aqui é a multa contratual, tem até hoje nos contratos. Se você pagar depois de 30 dias, tem uma multa de 2% mais juros, tarará, não é assim? E depois, as testemunhas, sempre tem 2 testemunhas que assinam ali. O que é as testemunhas aqui? Vamos ler, olha que interessante, isso é como um contrato. O contrato, essa ideia de contrato, ela é muito antiga. As testemunhas, verso 22, Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Aí o verso 27. Disse o Senhor a todo o povo: eis que esta pedra nos será de testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E aí colocou uma pedra como símbolo. E lá em Ebal e Gerezim é dito assim: eis que ponho hoje o céu e a terra por testemunha, de que te ofereci a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivam. Então, a aliança possui essa estrutura, uma estrutura comum aos contratos de hoje em dia. Deus pega as coisas comuns, né, que nós estamos acostumados, e Ele coloca isso aqui dentro do plano da salvação para nós entendermos o tipo de relacionamento que Ele quer conosco. Que princípio encontrado nesse verso se aplica a nós, é o rodapé de terça. Nós também estamos em posição de aliança. Quando nós entramos na igreja e fazemos a profissão de fé e selamos aquilo pelo batismo, você assumiu um compromisso público. As pessoas na igreja são as testemunhas. E você possui algumas bênçãos e maldições, ok? Se você quebrar aquele contrato, aqui na terra você pode ser disciplinado na igreja, por advertência, por remoção, mas você também pode ter o seu nome excluído do livro da vida lá no céu. Agora, se você for fiel, você será um oficial, um líder de peso aqui nesta terra, e o seu nome será confirmado lá nos registros celestiais, você receberá a vida. Nós estamos em posição de contrato, existem bênçãos e maldições hoje. Não há nada de novo debaixo do sol. Assim como era naquela época, assim também é hoje. Os princípios são os mesmos. Quarta-feira, lê Neemias 10, 30 a 39. Quais são as 4 coisas que os israelitas prometeram fazer como parte da aliança renovada? Vocês lembram que essas 3 últimas lições estão em sequência? Nós temos Neemias lendo a lei, explicando ao povo. O povo falou que queria fazer a festa dos tabernáculos. Depois o povo ia se reformando, ia modificando a sua vida. Expulsaram os pagãos e, por fim, agora eles selaram um contrato. Eles renovaram a aliança. E quais eram os pontos principais? Olha, 1. Casamentos entre o povo. Eles não mais dariam seus filhos para se casarem com as filhas ou com os filhos dos gentios. 2. Guarda do sábado. A guarda do sábado sempre foi um sinal da aliança. 3. Eles iriam obedecer o ano sabático, não iriam ficar cobrando juros, né? Eles iam aliviar as pessoas, aliviar a terra, para que não houvesse pobres entre eles. 4. Dízimos e ofertas. Eles sustentariam os serviços do templo, sustentariam os sacerdotes, os levitas. E a lição comenta: no entanto, embora nem todos as tenham cumprido, muitos o fizeram. Com a ajuda de Deus e mantendo o foco nele, é possível desenvolver hábitos corretos e firmar-se no caminho certo. Não importa se muitas pessoas fazem um voto e não cumprem. Elas vão ter que se ver com a administração da igreja e também vão ter que se ver com Deus. O que você precisa fazer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui existe uma promessa muito bonita, olha. Por meio do correto exercício da vontade, rodapé de quarta, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Como? Naturalmente? Sozinha? Não! Por meio do correto exercício da vontade. Você entrega a vontade a Cristo. Você se une com o poder que está acima de todos os outros, obterá força do alto para permanecer firme e, pela constante entrega a Deus, será capacitado para viver uma nova vida, a vida da fé, a vida do homem, criada em justiça e retidão procedentes da verdade, procedentes da palavra, de acordo com o concerto de Deus, de acordo com a lei, de acordo com a sua aliança eterna.
Quinta-feira, o nosso último dia, e aqui, professores, temos que fazer o fechamento. Como vamos fechar essa lição? O templo. Porque as práticas do templo eram essenciais aos israelitas. Aqui é um trecho meio tedioso de ler, né? Tem muitos detalhes de oferendas e disso, mas vamos resumir aqui. Aliás, o que eu vou falar sobre as duas alianças, né, Tiago? Você demorou uns 20 minutos para explicar as duas alianças? Diga apenas que existem 3 correntes. Olha, uns dizem que é 1, 2 ou 7. Você lê o texto da corrente que você acredita que é a verdadeira, a que você defende, e fala, olha, eu acredito sim, existem quem pensa diferente, e vamos para frente. Eu expus aqui porque você é professor, você precisa saber, você precisa se aprofundar. Da mesma maneira aqui na parte de quinta-feira, em Neemias 10, você não precisa ler tudo aquilo, basta você falar. Os israelitas entendiam que o templo era o centro da sua vida. Por quê? Porque as festas precisavam do templo. O cordeiro pascal tinha que ser morto no templo. Os serviços, o dia da expiação era o dia da purificação do santuário, tudo estava envolvido no templo. A vida deles estava relacionada ao calendário do templo, que era um calendário, inclusive, profético. O que esse templo representa hoje? Aí a lição colocou Hebreus 8, 1 a 7. Agora nós vamos aplicar, já explicamos como era em Israel, e agora vamos aplicar, lendo lá o texto de Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não homem. Então existe um outro templo, existe um outro santuário, onde? Lá no céu. Os judeus até hoje estão esperando a reconstrução do terceiro templo. E eles se esquecem de que o que importa hoje é o santuário celestial, onde Jesus, como o sumo sacerdote, rei sacerdote, está assentado. E o plano da salvação se desenrola lá. Então, por que o templo era importante para os judeus? Porque era o plano da salvação em símbolos. Era a história da redenção em miniatura. E eles não entenderam essa história da redenção e também não estão entendendo o que se processa lá no céu, no santuário celestial, onde ocorre realmente o verdadeiro plano da salvação. Olha que interessante, verso 6. Agora obteve com efeito Jesus ministério mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A antiga aliança estava atrelada ao templo terrestre. A nova aliança está atrelada ao santuário celestial no céu. Qual o perigo que nos encontramos hoje? O mesmo dos judeus. Não entender que o santuário é o centro da nossa vida. O santuário terrestre era o centro da vida deles e o celestial é o centro da nossa. Só que muitos não entendiam o que significava. Eles simplesmente sabiam que sacrifico o cordeiro e eu recebo perdão. Mas como é que funciona isso? O que é o dia da expiação? E tá lá, e sacrifica cordeiro, é o templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, lá de Jeremias. Meu amigo, não vai mudar em nada a sua vida, os profetas falavam. Não é porque o templo do Senhor está aqui, e você está na igreja que tem o templo do Senhor, e você está na igreja que tem a doutrina do santuário, que muda alguma coisa na sua vida. Esse era o problema deles. Eles tinham o templo, mas não entendiam como o templo funcionava. O mesmo perigo nós temos hoje. Temos a doutrina do santuário celestial, a igreja adventista, a única que tem essa doutrina, que é a nossa identidade, é o coração da igreja adventista, né? Santuário celestial, mas não entendemos como funciona. E aí incorremos em erros como os judeus. Olha, santuário celestial esse, e não entendemos, e mandamos pecado para lá, fazemos oração, perdão, mas não entendemos como se processa. Na lição de Daniel, eu acho que vamos expandir um pouco mais sobre algo chamado juízo investigativo. Para toda a comunidade evangélica, a expiação termina na cruz. Mas os adventistas sustentam que a obra da cruz, a expiação começa, e ela se completa, se aperfeiçoa lá no santuário celestial, onde Jesus ele aplica os méritos do seu sangue perante a lei, perante o Pai. Ok? Então, imagine só, a nossa justificação pela fé não pode ser igual à justificação pela fé protestante. É óbvio que não pode. Por quê? Porque temos elementos que eles não têm. E eu pergunto, se com elementos diferentes a nossa justificação pela fé, a doutrina da salvação é igual, então o que adiantou ter doutrina do santuário? Nada. Fica só uma história da carochinha, que Jesus está no lugar de braços abertos, mas não muda em nada. Não, meu amigo. A doutrina do santuário muda muita coisa na justificação pela fé. Por quê? Porque você é salvo pela fé, mas é julgado pelas obras lá no santuário celestial.
É claro que Jesus vai cobrir os seus pecados. Claro que Jesus tem o seu sangue lá e vai falar: Pai, perdoa-lhes, eu morri por estes. Agora, como é que Jesus vai saber se seu arrependimento é verdadeiro? Pelas obras que você mostrou. Por isso que as obras são anotadas nos livros lá no céu. Entendeu? E o juiz investigativo vai analisar as obras. Olha, esses se arrependeram, esses têm direito à expiação de Cristo Jesus. A doutrina do santuário é maravilhosa e você precisa entender como ela funciona, porque muitos podem falar que acreditam na doutrina do santuário, mas estão sustentando um evangelho evangélico, ok? Onde só tem a cruz, pronto, e acabou, ok? Onde só existe, a parte do sacrifício, mas não entende que existe pátio, existe santo, existe santíssimo, existem os móveis. Nós precisamos estudar isso e saber como isso afeta o sistema inteiro. Por isso temos teologia sistemática, é um sistema. Meu querido amigo, não quer você hoje também renovar a sua aliança para com Deus? Não importa se você já teve uma vida de pecado. Falamos isso, lição da semana passada. Deus perdoa e hoje Ele quer que você renove os seus votos, a sua aliança. E Jesus vai perdoar o passado. Agora, que enquanto Ele está no santuário celestial, nós possamos levar uma vida consagrada, uma vida de santidade, levando aos outros essa maravilhosa doutrina do Evangelho eterno, do santuário em conexão com a purificação após as 2.300 tardes e manhãs e a doutrina do santuário em conexão com as 3 mensagens angélicas. Esse é o núcleo do Adventismo, essa é a nossa verdade presente, é isso que nós precisamos pregar. Que Deus abençoe ricamente você e a sua família.